This call is now being recorded. Agora tá valendo, agora é pra valer. Agora começou a Ed Zoom. Vamos lá. Ih, a Richelle já saiu. A hora que eu ia começar a aula, já foi embora da reunião. Olha que tristeza. O professor sofre demais. Ô, gente do céu. Não tem amor ao professor, não. Aqui. Vamos lá, apresentação. Bom, todo mundo deve estar vendo. Ela voltou. Beleza. Então tá bom. Pessoal, então aqui é algoritmo Zoom. Nós vamos estudar a linguagem Python. A linguagem Python, ela vai ser muito legal. Mas aqui, como o curso diz, a coisa aqui que nós vamos estudar mais é algoritmos. Para você, João, que já sabe a matéria, nós vamos aprender a fazer um if, um for, um while. É isso. Um if, Eu amava. E nós vamos aprender a fazer funções também. Então, é um passeio divertido. Eu gosto muito. Pessoal, eu era aluno de engenharia mecânica. Eu entrei no vestibular do FMG de 94 para fazer engenharia mecânica. Porque eu fiz um teste psicotécnico lá, psicológico lá, que falou que eu ia ser um bom engenheiro mecânico. Quando chegou nas matérias de engenharia mecânica, eu não conseguia desenhar um círculo com um compasso. Aí eu comecei a suspeitar que talvez eu não fosse um bom engenheiro mecânico. Fazer uma reta com uma régua, para mim, era um absurdo. E aí, quando eu cheguei nessa etapa, eu vi que estava ruim. E lá atrás, no primeiro período, eu tinha feito essa matéria, chamava Programação de Computadores. É como geralmente chama na engenharia. E essa matéria tinha ido muito bem. Eu pegava e ia para o laboratório lá. O laboratório tinha uns computadores de tela verde. Aí eu sentava ali com os trem. O negócio mal tinha backspace. Esse trem de copiar e colar. Você tinha que digitar ali. Se você errasse, era um inferno para você corrigir a linha e tal. Ficava ali o dia inteiro naquele laboratório. Achei aquilo fantástico. Em 98 eu virei aluno de ciência da computação. Aí em 2000 eu me formei. 2001 a 2009 trabalhei no mercado. Trabalhei no que é hoje a Vivo, na Telemix Celular, no Centro de Gerência de Redes da Telemix Celular, fazendo programas para monitorar a rede, para ver se as chamadas estão sendo completadas, para fazer o gerenciamento, para ver se os equipamentos estão funcionando, como é que as centrais estão operando. E depois eu trabalhei numa prestadora de serviços, que é uma consultoria de TI, que hoje ela se chama Capgemini. E aí lá eu fiz uma carreira lá, assim, como coordenador, gerente de equipe e tal. Tinha uma equipe lá de 100 analistas de sistemas e tal, a confusão do caramba. Tinha equipe no Rio de Janeiro, em São Paulo, aquilo tudo. Em 2009 me deu a doida. Eu chutei o balde, eu já estava lotado em São Paulo. Eu estava em São Paulo em 2009. Acho que o ticket alimentação que eu ganhava, acho que era 2.000 na época lá. Aí eu falei assim, eu vou fazer um concurso público e tal, e aí eu virei professor. Eu já dava aula antes em escola privada, fiz o concurso, passei, cá estou na UFSJ, 11 anos depois dessa minha decisão. 11 anos depois, então essa já é a 20ª, se eu já dei aula há 10 anos, eu dei em 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dei 2020. Então eu já dei 11 anos, já dei 22 turmas, 22 semestres, 44 vezes a EdZoom. Essa aqui eu inicio pela 45ª vez o meu EdZoom na UFSJ. Então, a 45ª vez que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Vamos lá, vamos começar então algoritmos. Cadê? Não funcionou aqui a transição na hora certa. Objetivo. Visão geral sobre o funcionamento do computador. É isso que nós vamos fazer hoje. Antes da gente estudar o algoritmo, nós vamos estudar o que é um computador. E aí nós vamos ter uma visão inicial sobre o que são os algoritmos. Então agora é uma parte ainda inicial. Tenham paciência se vocês já sabem, já entendem o que é memória RAM, o que é HD, mas tem gente que não sabe. O que é um computador? Eu botar o microfone. Oi, Keniston. Não, nada não. Tá. Já tá mutado. Tá. Deixa eu desligar, tem um notebook aqui do lado. Deixa eu desligar esse negócio. Computador, o que ele é? É uma calculadora. Pensa na sua calculadora. Bom, hoje vocês têm calculadoras fantásticas.
mas eu estou pensando naquela calculadora que custa R$5 que a gente compra na feira. Em essência, aquela calculadora é o seu processador. Você tem aquela calculadora, que é a gente chama aqui de processador, que é uma coisa que faz contas. Você tem ela ligada a unidades de memória e unidades de entrada e saída de dados. Por exemplo, vocês estão vendo isso através de algum monitor de um celular. Isso aí é uma unidade de saída de dados. Quando você digita, se você tiver no celular, você digita, você tem uma unidade de entrada de dados. Quando você fala, é entrada de dados. Quando você me ouve, você está usando uma saída de dados. Então, você tem uma calculadora e lá dentro você tem memória. Essa calculadora ela é interligada com a memória e é interligada com essas unidades de entrada e saída de dados. Aqui tem fotos bonitas, aqui, ó, escolhidas a dedos, mostrando aqui. Eu vou colocar laser pointer aqui, ó, agora ficou bonito, ó. Nós temos aqui uma placa-mãe. Aqui é o slot onde você coloca o processador. Aqui os slots onde você coloca. Aqui Memória. você pode. Aqui são os de memória e aqui são de outras placas que você pode colocar. Isso aí, beleza, muito bom. Aqui está o computadorzinho montado, todo mundo já viu. O processador do computador é essa coisinha aí embaixo, olha. Ele vai fazer os cálculos. Ele é uma série de pinos e ali dentro ele implementa uma lógica complicada ali, que ele faz as operações. Ele tem um conjunto de operações, mais para frente eu vou estar falando aqui. Como uma calculadora tradicional, a memória RAM armazena números. Está aqui a sua memória RAM, plaquinhas de memória RAM do seu notebook é menor, essa aqui é de um desktop. Aqui dentro dessa memória ela tem um encaixe e aqui ela tem os circuitos onde ela vai armazenar dados. E a sua calculadora de R$5, aquela que tem assim na padaria mesmo, aquela simplesona, ela também tem uma memória. Só que ela armazena pouco dado. Ela armazena a operação, o resultado, ela armazena o número que você está digitando, e você tem lá uma tecla de memória que é mais uma unidade de memória que você pode armazenar. Então ela armazena até 3 dados. A sua HP, não. A sua HP, se você tiver uma HP fantástica aí, vai que você é filho de um fazendeiro, comprou um HP de $2.000, aí ela é melhor que esse computador que eu estou usando aqui. Mas a calculadora de R$5, ela tem essas características. Além dos números, a memória RAM também vai armazenar comandos. Opa, aqui mudou o que a calculadora faz. Nessa memória, nós vamos colocar números e nós vamos colocar comandos, instruções que vão ser executadas pelo processador. Um conjunto ordenado dessas instruções a gente chama de um programa, de um software. Comandos são lidos da memória e são executados pelo processador. Ótimo. Tem todo um arranjo de como esses comandos são colocados na memória. Existe um arranjo padronizado disso. Os resultados desses comandos são armazenados de volta na memória e assim o computador opera. Beleza. Então você lê da memória, por exemplo, leia a posição 25 da memória, leia a posição 26 da memória, some os valores que estão nessas posições e coloque na posição 27 de memória. Pronto. É assim que o computador funciona. Só que ele vai ter algumas operaçõezinhas a mais. Aqui no meu exemplo, eu já dei para vocês. Além de fazer as operações tradicionais da calculadora, nós vamos ter operações de acesso à memória, de carregar um dado da memória e de guardar um dado da memória. E nós vamos ter também as operações lógicas. Vai estar tudo aqui nessa apresentação. Então, o processador lê comandos da memória e executa. Os resultados são armazenados de volta na memória que podem ser usados por outros comandos. Esses comandos são escritos pelo programador, o desenvolvedor de software. O objetivo daqui é que vocês consigam fazer esses programas, ou seja, sejam também desenvolvedores de software. Aqui uma figurinha bobinha que eu arranjei. Você tem aqui o processador, ele pede um dado, vai para o controlador de memória, que é um chip. Esse controlador de memória vai lá na posição que você requisitou, qual desses slots aqui é.
lê o dado lá, retorna esse dado e entrega para o processador. É uma forma bem simples de você representar esse circuito, mas que está condizente com a realidade. Então, você tem ali um gerenciador da memória, que está dentro da memória RAM mesmo, e você tem ali o processador. Quando a gente fala de memória, nós vamos passo a passo aqui na coisa. Na verdade, tem uma hierarquia de memórias do computador. Essa hierarquia, ela não existia antes, ela foi criada conforme as pessoas foram vendo que haviam memórias rápidas e memórias que eram mais lentas. Para aumentar a velocidade de processamento, eles foram criando outros tipos de memória. Então, o primeiro tipo de memória mais básico, que é onde os programas, é onde a maioria dos comandos do processador opera, é o registrador. Esse registrador, você, em Python, você não tem acesso ao registrador. Você vai ter acesso ao registrador se você programar em linguagem de máquina ou se você usar uma linguagem chamada Assembler ou algumas extensões especiais de linguagem aí e tal. O registrador é uma coisa que o acesso a ele é bem restrito. Ele é controlado. Você, como programador, você não consegue falar assim, coloque no registrador tal o valor tal. A gente não usa isso daí, mas os programas usam o tempo todo e a memória mais rápida. Ela está dentro do processador. Se sua máquina que você estiver aí agora for uma máquina mais antiga, sua máquina será uma máquina de 32 bits. Se a máquina é de 32 bits, o que isso quer dizer? Quer dizer que o barramento da máquina, ele tem 32 linhas. 32, deixa eu ver, cadê a câmera aqui? Ele tem 32 linhas em paralelo. 32 linhas. Se ele tem 32 linhas, ele consegue indexar valores de 0 a 2 elevado a 32 menos 1. Essa é uma conta legal, que aí eu posso explicar também como é que a gente chega nessa conta. Aqui deixa eu falar sobre a memória, aí depois a gente fala sobre essa questão do número binário. Eu vou fazer logo aqui, ó, logo na transição do slide, antes de falar desse slide aqui, eu vou falar dessa, por que ele endereça até 2 elevado a 32 menos 1. De 0 até 2 elevado a 32 menos 1. Se sua máquina é de 32 bits, dentro do seu processador de 32 bits, você tem 32 registradores. E aí, você tem, então, 32 unidades de memória. A calculadora do tio da padaria tem só 3 unidades de memória. Um processador de 32 bits, ele tem 32 unidades de memória dentro do processador. Mas isso aqui é muito pouco. Só que o acesso é muito rápido, está dentro do processador. Você não tem que transferir o dado. Agora, para permitir que você consiga manipular mais dados, olha, seriam 32 números. Esse PowerPoint aqui, ele não está nos registradores. Tem uma pequena parte dele que está, uma pequena parte do programa PowerPoint que está nos registradores, mas a maioria desse dado não está lá. Esse slide aqui que está mostrando para vocês, ele vai estar aqui, ó, na memória cache. Você tem também, depois dos registradores, a memória ROM, que é aquela memória que é read-only. É aquela memória que a hora que você liga o computador e você aperta F2, você cai na BIOS do sistema. Então, é uma memória que vem gravada já. Você desliga seu computador, liga rapidinho, a hora que ele ligar, você fica apertando F2, você vai cair na BIOS do sistema. BIOS é Basic Input Output System. É onde você faz as configurações básicas ali do hardware. Aquilo ali é um software gravado nessa memória ROM. Embaixo, aí a gente não mexe com ela. Isso aí existem atualizações para ela e tal, atualização de BIOS, mas o seu programa não vai mexer com ela. Essa parte lilás aqui está fora do seu programa. Agora aqui, ó, memória cache. Memória cache, a hora que você ligar o seu computador, ele vai falar lá também. Tanto de memória RAM, tanto de memória cache. Passa rapidinho, mas você vai conseguir ler.
Essa é a memória de acesso muito rápido. Esse slide aqui e provavelmente o próximo slide, eles estão armazenados aqui dentro dessa memória cache. Só que o que acontece? Ela tem que estar muito perto do computador, ela é uma memória que ela é muito cara, então a máquina tem pouco dessa memória cache. Depois você tem o que a gente chama de memória principal. Aí sim é a memória RAM. Aí, esse sistema todo aqui que eu estou operando, a maior parte dele está na memória RAM. A memória RAM é aquela ali que você olha no computador, você chega lá, aqui ó, computador, Pentium, não sei das quantas, com 4 GB de RAM e 1 TB de HD. Ou 8 GB de RAM, 1 TB de HD. Isso aí, o vendedor está falando da memória principal, ele tem 4 GB de RAM. Então tá bom. Então agora nessa memória principal aqui, a gente consegue colocar 4 bilhões de dados. Já é uma coisa melhor. Esse computador aqui que eu acho que ele tem 16. É um desktop, acho que ele tem 16 GB de memória principal aqui. E nós temos a memória secundária. Ah, e essa memória RAM, é a hora que você desliga o computador, vai-se embora. O que está nos registradores, a hora que você tira energia, vai-se embora. Essa ROM, você não mexe nela, ela está sempre gravando. E lá embaixo, você tem a memória secundária, que é o seu HD. Então, na verdade, a hora que eu liguei o computador para começar a aula, os dados estavam todos na memória secundária, que era o HD, e conforme foi sendo necessário, os dados foram subindo. Então, a primeira coisa que saiu do HD foi o Windows veio para a memória principal, a parte mais frequente do Windows veio para a memória cache, a parte que ele mais precisava veio para o registrador, ele fez umas contas e ele ficou alternando entre registrador e memória cache, precisou de outra parte da memória principal, a memória principal veio para cache, precisou de ler outra parte do Windows. Aí ele veio aqui no disco, buscou, jogou para a memória principal e vai subindo. A regra aqui é a seguinte: o dado que você está trabalhando, ele vai estar na posição mais alta da hierarquia de memória. Então, quando você sobe nessa pirâmide, você aumenta o custo, você aumenta a velocidade, mas a sua capacidade de memória ela é mais baixa. Quando você desce nessa hierarquia, o custo é mais baixo, mas a velocidade também é mais baixa, mas a capacidade é mais alta. É esse pelo motivo que se você entrar no Mercado Livre, você vai ver um HD de 1 tera, ou seja, a memória secundária dele tem 1 tera, e a memória RAM 4 GB. Essa é a configuração tradicional. Ou seja, aqui é 1 tera, aqui é giga, aqui é mega, aqui é uns kbytes poucos ali, e aqui são unidades. Se sua máquina é uma máquina nova, 64 bits, você tem 64 registradores aqui em cima. Então, aqui são dezenas, aqui são kilobytes, aqui hoje, né, deixa eu ver, eu tenho que voltar aqui, tera, giga, mega. Professor, esses slides vão ser disponibilizados para a gente? Sim, vai estar tudo no portal, tudo bonitão. O slide e a aula. Eu só não montei, eu ainda não tive tempo, mas você vai ver que o meu portal vai ficar bonitão, vai ter sessão de tudo. Vai ficar legal. É que eu descobri ontem que a aula começava hoje. Aí, ontem eu fiz reunião de departamento, eu sou chefe do DETEC, que é o Departamento de Engenharia Civil, Computação, Automação, Telemática e Humanidades, que tem Administração, Economia, Filosofia e tal. E aí ontem, aí eles me avisaram, opa, a aula começa hoje aí. E aí hoje de tarde aqui eu mandei a mensagem com convite para vocês e não organizei o portal. Aqui a gente tem um monte de trabalhos. Ao longo do semestre nós vamos conversando sobre esses trabalhos aí que tem na universidade. Pessoal, se a sua máquina é 32 bits, o máximo que... aqui, ó, eu vou dar um exemplo agora. Deixa eu explicar para vocês aqui, rapidão. Eu não gosto de falar coisa, o trem ficar assim no alto. Por que aqui? O trem não... Não vou abrir esse aqui, não. Eu vou abrir o Excel. Vocês vão fazer a seguinte... Nós vamos fazer o seguinte exercício, ó. Nós vamos pegar aqui
colocar bem grande aqui, ó. Ó, lâmpada 1. Aqui vai ter, deixa eu ver se está dando para vocês verem, está dando. Aqui vai ter, com a lâmpada 1. Vamos pensar uma lâmpada 1. A lâmpada 1, ela pode estar acesa ou apagada. Ah, eu posso vir para cá agora. A lâmpada 1 pode estar acesa ou apagada. Quantas informações eu consigo representar com isso? Sim e não, concordam comigo? Aqui, ó, lâmpada 1. Acesa, a gente pode fazer um código. Por exemplo, você está numa montanha, eu estou na outra montanha, a gente quer fazer um sinal para o outro. Aí, se eu quero indicar que está tudo bem, eu acendo a lanterna para você. Aí, você sabe que eu estou em cima da montanha, está tudo bem. Aí, você quer indicar que está tudo bem, você acende a lanterna para mim, aí eu vejo a sua lanterna, eu sei que está tudo bem, você está no alto da montanha também. Se eu acender a lanterna para você e você não retornar para mim, então eu sei que aconteceu algum problema, talvez você não chegou no alto da montanha. Então, se eu tenho uma lâmpada, aí, ó, no quarto de vocês onde vocês têm lâmpada aí. Ela tem 2 estados. Ou ela está acesa ou ela está apagada. Como todo mundo concorda comigo, bota no chat aí se sim ou não. Sim. Né? Sim, beleza. Sim. Tá bom, beleza. Então, aqui ó, nós podemos com uma lâmpada. Mas e se eu tiver 2 lâmpadas? Então, eu estou dizendo com uma lâmpada, quantas informações que eu consigo representar? Aqui, ó. Com uma lâmpada, representamos dois estados da coisa, com uma lâmpada. Vamos lá, vamos aumentar aqui. O que quer dizer isso? 2 estados. Eu represento com uma lâmpada. Uma lâmpada é 2 elevado a 1. A 1 eu vou pôr aqui o elevado, deixa eu ver se eu consigo pôr. Aqui no Word é uma tarefa difícil pôr o elevado, hein? Aqui. 2 elevado a 1 estados. 2 elevado a 1 é 2. Com uma lâmpada representamos 2 estados. Com 2 lâmpadas. Se eu tiver 2 lâmpadas agora, com 2 lâmpadas, nós vamos representar, obviamente, vocês já vão derivar, que vão ser 4 estados. Por que vão ser 4 estados? Vai ser 2 elevado a 2. Como é que é isso, Cristiano? É a lâmpada 1 acesa. Para a lâmpada 1 acesa, eu posso ter a lâmpada 2 acesa e a lâmpada 2 apagada. Ó, chegou alguém agora. E eu também posso ter, com a lâmpada 1 apagada, eu posso ter a lâmpada 2 acesa e a lâmpada 2 apagada. Então eu consegui representar 1, 2, 3, 4 estados. Isso vai ficar muito fácil se eu colocar aqui no Excel, colocar aqui, ó, lâmpada 1. Vou aumentar aqui. Aqui, anda. E se eu colocar aqui a lâmpada 1, deixa eu ver. E vou colocar aqui lâmpada 2. Aqui. Aqui ela pode estar apagada e apagada. Pode estar apagada e pode estar acesa. Pode estar acesa e pode estar apagada, pode estar acesa e pode estar acesa. 0 representa a lâmpada apagada, 1 representa a lâmpada acesa. Que legal! Então deu certo. Para 2 também. Espera aí. E se eu tiver a terceira lâmpada? Se eu tiver a terceira lâmpada, a mesma coisa vai funcionar. Eu vou colocar aqui a lâmpada 3. E aí vai ser o último que eu vou fazer, porque aí vocês já estão entendendo a coisa, como é que está funcionando, mas eu gosto de fazer esse daqui, olha. Eu vou ter todos com a lâmpada 3 apagada. E eu vou ter todos
com a lâmpada 3 acesa. 1, 2, 3, 4. Vou ter todos, aqui, ó, os mesmos estados que eu tinha antes, só que agora com a lâmpada 3 acesa. Então, agora, quantas coisas que eu consegui representar, quantas informações? Agora nós conseguimos representar, você não vai se admirar se der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados. Voltando lá no Word, com agora aqui, ó, vou apagar isso aqui, com 3 lâmpadas, representamos 8 estados, que é o 2 elevado a 3. Epa, aí eu falei com vocês do 32 bits, com, agora aqui, ó, 32 lâmpadas, representamos, aí 2 elevado a 32. 2 elevado a 32 é 4 bilhões e alguma coisa. Como nós só temos, como uma arquitetura 32 bits, ela tem 32 fios, você consegue representar no máximo 2, o maior número que você consegue representar é de 1 a 2 elevado a 32, ou de 0 a 2 elevado a 2, ou de 0 a 2 elevado a 32 menos 1. 2 elevado a 32, a gente pode vir aqui, vai dar o número exato, quanto que é, aqui, ó, igual 2, assim funciona? Aqui, ó, esse número aqui, a formatação está muito horrível, aqui não tem casa decimal, vamos tirar aqui. Se você tem um computador de 32 bits, o máximo que você consegue ter de memória RAM nele é 4 GB, que são 4.294.967.246. Isso aqui, eu pego esse valor aqui, divido por 1024, eu tenho a quantidade de kbytes. Se eu pegar esse valor aqui, dividir por 1024 de novo, eu tenho a quantidade de megabytes, 4.000 megabytes. Se eu dividir por 1024 de novo, 4 gigabytes. Por isso que você vai e seu computador de 32 bits, o máximo que você pode pôr nele é 4 GB de memória RAM. Ah, Cristiano, eu botei 20 no meu. Problema, ele só vai reconhecer 4, os outros 16 ele não tem como endereçar. Mas e se o computador ele é de 64 bits? Aqui, pessoal, essa aula é uma conversa sobre computadores, tá bom? Ixi, agora ferrou, hein? Agora sambou, porque agora é impossível de ler esse número aqui. Esse número, vamos ver aqui. Nossa, aqui eu estou falando de bytes, que são unidades de memória. Aqui são kbytes, aqui, ó, kbytes, KB. Aqui são megabytes. Aqui são gigabytes. Então você tem 17, deixa eu ver, aqui é 1.000, milhões, bilhões. Você tem 17 bilhões de gigabytes. Vamos dividir de novo aqui. Vamos ver aqui quanto que vai dar. Depois do gigabyte vem o terabyte. Então você tem 16 milhões de terabytes que você consegue indexar. E depois do terabyte, do tera é 5, acho que é exabyte, nem sei. E depois você tem, acho que petabyte. É muito. É um valor muito grande. Isso aqui, olha, vou colocar em representação científica para vocês verem que número que é esse aqui. Você tem em bytes na memória 1.8 vezes 10 elevado a 19. 1.8 vezes 10 elevado a 19
é a quantidade estimada de grãos de areia que existem em todas as praias do mundo. É isso. É uma coisa entre 10 elevado a 19 e 10 elevado a 23. É muita memória isso daqui. Com 64 bits. Agora, vamos lá. Vamos voltar para a nossa apresentação do computador. Então, você tem essa hierarquia de memória. Isso aqui é HD. Esse aqui é memória RAM. Esse aqui é memória cache. A hora que ligar o computador, olha lá que você vai ver quanto vai ter. Se você não quiser ver por ali, a hora que seu computador ligar, rapidinho você aperta F2, você vai consultar lá na BIOS do sistema quanto que ele tem de memória cache, e você tem os registradores, que são as unidades que estão dentro do processador. Então, isso aqui é o que a gente chama de hierarquia de memórias. Por que raios inventaram isso daqui? Porque quando a gente está fazendo um programa e a gente acessa o dado que está ao lado, há uma chance muito grande da gente acessá-lo. Então, conforme a computação foi desenvolvendo, as pessoas viram que não é comum, sei lá, na memória e buscar um dado e acessar só aquele dado. Geralmente, você vai na memória e você vai processar uma tripa de dados. Por exemplo, imaginem vocês no processo de matrícula que rodou. O que é isso? Tem um programa que faz o seguinte: para cada aluno aprovado no processo seletivo, leia os dados do aluno. Aí já vem um batalhão de dados, porque aí vem o seu nome, CPF, nome da sua mãe, endereço e tal. Daí vocês já veem que esse acesso ele se dá em blocos. Vem um grande bloco de dados, com tudo aquilo, seus negócios escaneados e tal, aquele negócio todo, um monte de dados. Pum. O que o sistema faz? Atribui para você um número de matrícula. Pá. Depois ele vai e vincula você a um curso. Aí depois ele pega, vai para o segundo aluno. E aí, a hora que ele vincula você para o curso, lá no coordenador do curso, ele passa a ver que você está vinculado àquele curso. E fez isso para cada um de vocês que entraram agora na universidade. Então, o processamento de dados, ele se dá de forma, assim, ele se dá em rajadas. Existe uma localidade espacial no acesso ao dado. E aí é por isso que existe essa hierarquia de memória. Talvez eu esteja me estendendo muito, talvez eu esteja deixando vocês tristes, não sei. Talvez eu tenha falado mais do que eu precisava, mas faz parte do show, às vezes acontece. Tem alguém aí que está chorando ou dormindo, ou está tudo bem aí? Posso seguir em frente? Tá tranquilo, né? Então, para contar como é que isso aqui funciona, para você entender. Epa! Não. Espero que seja não dormindo. Tá só o close, professor, tá ótimo, tô amando. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, então... Oi. O SSD dele também entra em memória secundária? Sim, também entra, ele é a nova tecnologia. Memória secundária entra tudo. A sua pendrive é a memória secundária. O DVD de fotos que você tirou lá em Porto Seguro em 2000, vocês nem tinham nascido, mas em 2000, aí é porque é um negócio que eu já tô ficando velho, porque 1990 eu tava no Rock in Rio, aí vocês nem sonhavam de existir. Então, para mim, assim, 2000 é uma coisa recente, que eu provavelmente eu tenho certeza que eu estava em Porto Seguro em 2000. Então... lá quando você tem um disco aí qualquer, um DVD, tudo isso é memória secundária. Se você tem um DVD lá no HV, tá aqui, ó, para você ver uma comparação esdrúxula, mas que é bem parecida com a realidade. Porque aqui a ordem de acesso, a última vez que eu vi, a velocidade de acesso à memória RAM comparada com o HD era de 1 milhão de vezes mais rápida. Então, é como se fosse o seguinte: você precisa de uma foto que você tirou naquela viagem que você fez lá nas férias de 2000, lá para Cabo Frio, e ela está num dos DVDs, que está numa das caixas lá no porão, e você vai ter que ir lá no porão,
olhar aquelas caixas, olhar DVD por DVD até se encontrar. Aí você desce com o DVD para cá, bota aqui na unidade de disco e aí você acessa a foto. É um tempo muito grande. E esse tempo muito grande, ele se reflete num tempo ocioso do processador, como você mesmo percebeu que o seu computador ficou aqui ligado, enquanto você pegou uma escada, subiu no porão, ficou olhando aquelas caixas empoeiradas até você achar o DVD de fotos, trazer, colocar aqui. Aí a hora que o computador vai ler, ele vai ler daquele do DVD que é lento pra caramba, aí ele vai pegar e vai jogar a foto que você quer na memória principal. Aí isso demora um tempo, aparece a foto para você. Demorou 2 horas para você poder mostrar, pegar aquela foto sua. Enquanto isso, o computador ficou ocioso. Aí, na verdade, ele não vai ficar ocioso, ele vai ficar oscilando entre um monte de tarefas. Deixa eu passar aqui o slide, porque senão eu vou contar toda a história da coisa aqui. Olha só. Eu falei para vocês, eu não aguento. Só mais uma palavra. Falei para você que enquanto você estava buscando a sua tarefa, o seu computador estava oscilando entre um monte de tarefas. Vamos ver aqui quais tarefas o meu computador está executando agora. Vai ficar pequenininho para vocês, mas aqui, olha, eu tenho os processos que ele está rodando. Aqui. Só que ele não tem só os processos. Deixa eu ver. Aplicativos. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Ele tem os serviços também. Isso tudo aqui está rodando. Aqui, ó. É só a gente ordenar aqui, ó. Em execução. Deixa eu ver se eu consigo listar aqui quantos, se ele dá uma soma aqui. Olha aqui, ó. Ele está rodando todos esses serviços. Além desses serviços, ele está rodando todos esses processos aqui. É processo para Dedéu que está rodando aqui, hein? Olha, aqui vai-se embora. Como é que o computador faz para rodar isso tudo? É o seguinte. Ele vai dividir o tempo entre cada um desses processos. O processador, ele não vai fazer uma tarefa até o final e depois ir para a segunda. Ele faz o seguinte, ele executa um pouquinho o Google Chrome, ele desce e executa um pouquinho o gerenciador de tarefas, aí ele executa esse outro... aqui está mudando. Deixa eu botar num trem que fica travado aqui, ó. Ele vem aqui, executa esse cara aqui um pouquinho, executa esse 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 aqui um pouquinho. E aí, talvez em 1 ou 2 segundos, ele passe por todos esses processos aqui, ou talvez até em menos tempo. Ele executa alguns ciclos. E toda vez que um programa tem uma operação de entrada e saída, esse processo é desescalonado. Ele para de executar. E ele entra numa fila. Então você tem uma fila que é tipo o seguinte, você tem que arrumar o banheiro, a sala e a cozinha. Como é que a gente faz? A gente arruma o banheiro, depois a gente arruma a sala, depois a gente arruma a cozinha. Essa é a forma ótima. É a forma ótima, mas um computador não pode funcionar assim. O computador, ele funciona como? Ele vai lá e leva... Ele vai lá e joga o pinho-sol no chão do banheiro. Aí ele vai na sala e passa o pano 2 segundos assim em cima da mesa. Aí ele corre na cozinha, pega um copo, põe dentro da pia. Aí ele volta no banheiro, onde ele jogou o pinho-sol, aí ele pega e dá uma vassourada só em cima do pinho-sol. Aí ele vai para a sala, pega o pano, roda o pano mais 1 metro em cima da pia. Aí ele vai na cozinha, pega aquele copo, enche aquele copo com sabão. E assim ele vai girando entre os processos. Obviamente, ele gasta um tempo fazendo esses trajetos do quarto para a sala, para a cozinha. Mas como ele faz isso muito rápido, quando a gente olha de fora, a gente tem a impressão que ele está executando todos esses processos ao mesmo tempo. Na verdade, ele não está. Ele está girando muito rápido, a cada momento só tem um processador executando. Deixa eu ver esse aqui, olha, se ele fala aqui. Detalhe da CPU. Aqui, ó, essa CPU minha, vocês não vão conseguir ver,
Mas aqui tá, olha, ela tem 8 núcleos. Então ela tem 8 processadores lógicos. Aqui, ó, cache L1, 512K bytes. Cache L2, 2 megabytes. Cache L3, 12 megabytes. Então, dentro da cache, você tem também as hierarquias dentro da cache. Esse computador aqui, ele tem 8 núcleos, então ele é como se fosse 8 pessoas tentando arrumar o banheiro, a sala e a cozinha. E aí ele vai alternando. Isso é o que chama de um sistema multitarefa. É que ele vai alternando entre essas tarefas, então ele tem um escalonador que vai definindo, por alguma regra, quem vai ser executado em cada momento. Que é a ordem de prioridade, da ordem que o cara tá, mas tem outras regras também. Depois a gente pode conversar também sobre isso aí. Eu adoro esse assunto aqui, e se eu não mudar o slide aqui, eu não paro de falar. Tem também unidades de entrada e saída, que realiza a comunicação do usuário com o usuário e com o mundo exterior. Então você tem o teclado, você tem a porta USB. Por exemplo, a porta USB ela é de entrada ou saída? Depende. Se você está gravando dados na USB, ela é de saída. Se você está lendo dados da USB, ela é de entrada. Então ela é uma porta de entrada e saída. Um monitor, ele é uma unidade de saída. Mas se o seu monitor é touch, ele é de entrada de dados também. Então, a tela do seu celular ela é uma tela de entrada e saída de dados. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ah, agora ficou uma coisa legal. Eu tenho que mostrar para vocês, pessoal, porque vocês vão ter que responder a pergunta para mim. Vocês vão ter que responder a pergunta no final do curso, se eu apresentei a ementa para vocês. E aqui é o momento que tem uma quebra, onde eu vou falar da história da computação. Mas aproveitando que eu vou falar da história da computação, eu vou apresentar aqui, que essa é a aula que provavelmente vai ter mais gente, vou apresentar para vocês rapidinho a ementa, porque vocês vão ter que responder, o professor apresentou a ementa ou não? E eu vou dar a ementa. Então, é claro que eu não tenho problema nenhum de apresentar a ementa para vocês. Ó, não vão quebrar o raciocínio daquelas coisas, não. É só porque eu acho isso aqui superficial e eu acho que é uma coisa pequena, mas a universidade ela faz muita questão disso. Então vamos ver aqui, ó. Controle, plano de ensino 2021. Ah, engenharia de bioprocessos. Não, o plano de ensino é igual, eu só mudei o cabeçalho, é a mesma coisa. Inclusive, pessoal, se vocês perderem a aula de hoje, por exemplo, amanhã, no mesmo horário, a aula se repete. Olha, eu sempre vou sincronizar as turmas. O que vai acontecer hoje na aula, amanhã, às 5 horas, vai acontecer a mesma coisa com o pessoal de bioprocessos. Até as piadinhas sem graças. Então, se você eventualmente teve problema na terça, não conseguiu assistir, eu vou colocar o link, vocês vão ter o link da aula de quarta-feira também. Vocês vão lá no portal, clica e assiste a aula amanhã presencial. E as aulas vão ficar gravadas também. Então, o que significa linguagem de computação, contribuições da computação no desenvolvimento científico e tecnológico, com ênfase em engenharia. Será apresentado o conteúdo lecionado na disciplina presencial. O que é isso? Algoritmo, visão linguagem de programação, expressões de linguagem de programação, comandos de controle do programa, if, else, switch, while, for, sistemas de numeração, vetores, matrizes, strings, que em Python não faz muito sentido, ele tem um outro jeito, funções. Pronto. É isso aqui, com isso aqui eu fiz lá o negócio, vocês podem dar, ó, conteúdo vai ser disponibilizado no portal didático, vai ter videoaulas gravadas, slides, apostilas de exercícios. Desculpa se eu quis escrever bonito, na verdade vão ser listas de exercícios, não são bem apostilas de exercícios, são 11 exercícios que vocês vão fazer ao longo do semestre. Distribuição de pontos, todo mundo gosta de saber disso daí. Vocês vão ter 40 pontos de prova, 20 pontos na primeira prova, que nós vamos fazer daqui a um mês exatamente, 20 pontos na prova final. Deu 40 pontos. É isso mesmo? É isso ou eu mudei?
Isso, 40 pontos de prova. Nós vamos ter 10 listas, aqui na verdade vão ser 11. Ó, atualizei, virou 11. São 11 listas que vão dar 60 pontos. Espera aí. Por que eu coloquei 10 listas aqui? 10 listas. E nós vamos ter os trabalhos também. Tá. Essas listas aqui, elas dão 60 pontos, mas é o seguinte. Aqui dentro tem duas coisas. Tem as listas de exercício e os resumos que vocês vão me entregar. E tem o trabalho prático, que vale 20 pontos também. Então, olha só. Vocês vão ter uma prova valendo 20 no início, assim, daqui a um mês. Vocês vão ter uma prova valendo 20 no final. Vocês vão fazer um trabalho prático, valendo 20 pontos. Deu 60. Os outros 40 vão ser os exercícios que eu vou dar com essas listas de exercício, que eram 10 semestre passado, mas aí eu criei mais uma, viraram 11 listas, porque eu vi que os alunos precisavam de mais uma lista para estudar para a prova. São 11 listas aí que vão dar 40 pontos. Então, vocês vão ter exercícios semanais. Prova substitutiva, vocês não vão ter problema com essa prova aqui. Obviamente, eu vou dar. Aqui eu estou falando a regra, que é no final do semestre, vai ter uma substitutiva e tal. Mas, na verdade, a hora que eu der a prova aqui, se não der para você fazer a prova, você me manda um e-mail. Aí todo semestre a gente tem feito isso. A gente pega, marca um dia, e aí você vai e faz a prova. Tem aqui uma bobagem, aqui, para mim é bobagem. Controle de frequência. Vai ser realizado conforme o artigo 11 da resolução, por meio do cumprimento das atividades propostas e não pela presença durante as aulas síncronas. O negócio é o seguinte, para mim a frequência, eu não estou olhando a frequência, não vou olhar essa frequência. A questão que eu vou olhar é os pontos. Se você fez as atividades, se você vai passar, não vai passar. Naturalmente, eu sei, como já é a 45ª turma que eu inicio, eu sei que ao longo do curso vai esvaziando, as pessoas vão saindo, vão desistindo. Eu sugiro que não façam isso, que continuem, perseverem, porque por mais que eu seja ruim, você pode cair num pior que eu depois, aí você pode se arrepender de ter saído, continue aqui na matéria. E tem que constar isso aqui, mas eu não estou preocupado assim com a frequência de vocês. Estou preocupado em vocês fazerem os exercícios, assistir às aulas, e vai ter uns... Aqui tem a bibliografia básica aqui, que tem que preencher e tal. Vocês não vão precisar dessa bibliografia. Eu fiz o curso baseado em vídeos. Eu acho que com os vídeos e com a internet, vocês vão conseguir fazer o curso. Essa foi uma ideia que eu tive quando eu estava preparando a matéria de cálculo numérico, e logo, assim, porque me deram, eu sempre dou a EDS, e mais a EDS 1 do que a EDS 2, e em especial eu gosto de dar para bioprocessos e engenharia química, são as turmas que eu tenho mais apreço, que eu gosto mais de lidar. Mas aí precisou de eu dar cálculo numérico, e eu comecei a montar um cálculo numérico presencial, só que aquilo ali é muito chato de ler. Eu falei assim, não, eu vou arranjar uns canais bacanas no YouTube. Aí o que eu faço? Eu vejo o vídeo, aí eu monto os slides com base no vídeo, aí eu apresento os slides na aula para os alunos, explico lá cada tema, e no final vai ter o vídeo que eu usei, ou os vídeos que eu usei de referência para o aluno ver. Então o aluno não vai ter que pegar num livro, ele vai aprender o cálculo numérico vendo os vídeos. E assim eu comecei. E aí veio a pandemia. E aí meu curso de cálculo numérico parou no meio. E aí entramos nesse... Ficou parada a universidade e tal. E estamos aqui fazendo exatamente daquela forma lá. Ou seja, Deus me deu a premonição do que ia acontecer. Aqui vocês vão ter uns vídeos também para vocês assistirem. Ali na ementa tem uma parte que fala sobre as contribuições da computação e tal. Isso nós vamos falar ao longo do curso, mas tem também a parte de história da computação. E aqui tem um trechinho muito importante sobre a história da computação, que vocês na engenharia, vocês não precisam estudar muito bem, da mesma forma que em engenharia química, vocês vão conhecer a história de caras que eu nem sei o nome, mas na computação existe um cara muito importante,
que é esse cara chamado Turing. Um computador, esse computador que a gente conhece, ele é nada mais do que a implementação da máquina de Turing. Quem que ele era esse Turing? Era um matemático que, num artigo científico, ele criou uma máquina. E ele descreveu as propriedades dessa máquina. Qual que é a descrição dessa máquina? Você tem uma cabeça de leitura e escrita, você tem um alfabeto, ou seja, essa cabeça de leitura ou escrita tem alguns caracteres que ela sabe escrever. Você tem uma fita infinita e essa cabeça ela vai ter, e você tem também um estado de parada. Então você coloca essa máquina para funcionar. Você tem uma transição, ela tem uma transição de estados. Conforme o local que você está e o caractere que está escrito na fita, a máquina faz uma ação. Qual que é a ação? Ela pode escrever um dado na fita ou ela pode andar. Vá 5 posições para frente, vá 5 posições para trás. Aqui, onde você está, que você leu um A, agora escreva um C. E ele concebeu essa máquina. A máquina, como é uma máquina teórica, ela tem uma fita infinita. Aqui você tem uma implementação da máquina de Turing. Vocês estão vendo aqui, olha, que tem um 1, tem um 1, tem o 0, tem o 0. Aqui o alfabeto dessa máquina parece que é 1 e zeros. Aqui dentro dessa máquina, ela tem uma tabela de transição de estados. Se ela está numa determinada posição da fita e lê o caractere 1, ela faz tal ação. Se ela lê o caractere 0, ela vai para outra posição. E poderiam ter outros caracteres nesse alfabeto. Ele propôs essa máquina. Deixa eu te mostrar, antes de eu ir além, o que é a evolução dessa máquina. Antes dessa máquina de Turing, em teoria da computação, uma das primeiras coisas que a gente estuda é uma coisa chamada autômato. O autômato é aquela máquina de refrigerante. Todo mundo aí já deve ter comprado um refrigerante naquela máquina que você põe umas moedas, umas notas ali e cai o refrigerante. Aquilo é um autômato. Quando Turing teve essa ideia, já existia o conceito do autômato. E aí, o que ele fez foi evoluir o conceito do autômato. Como é que uma máquina de Coca-Cola daquela funciona? Ela está no estado inicial. Nossa, isso aqui, se eu tivesse uma mesa digitalizadora aqui, era fácil fazer para vocês. No quadro seria muito fácil, mas assim, a máquina está no estado inicial. Você botou uma moeda, aí ela vê que moeda que é. Botou, sei lá, R$1. Aí ela pega, ela vai para o estado, tem dinheiro depositado. E aí ela guarda o saldo, tem R$1. Aí se você aperta um botão lá para descer uma Coca-Cola e a Coca-Cola custa R$2, ela vai daquele estado, ela vê, apertou o botão, ela vai para o estado entrega da Coca-Cola. Aí lá ela pergunta, tem saldo suficiente? Não. Então ela retorna para o estado anterior. Quando ela retorna, ela aparece, ela mostra no visor R$2, que é o preço da Coca-Cola. Aí você bota uma nota de R$5. Aí o saldo dela passou a ser 6. Na hora que você aperta o botão da Coca-Cola, ela vai de novo para o estado de solta Coca-Cola, ela vê o saldo, o saldo é maior do que 2. Ela abre o dispenser, a Coca-Cola aí ela vai para o estado troco. Ela calcula, quanto que o cara depositou, menos quanto custou o produto. Sobrou R$4. Aí ela faz lá a maquinaria dela para soltar R$4 para você. Aquilo ali é um autômato, é a máquina mais simples que se pode conceber. A concepção dela é trivial, não a implementação da máquina em si, que aí é engenharia elétrica e tal, mas o projeto da máquina em si é uma coisa que a gente pode fazer assim, olha, com 20 minutos
a gente desenha aqui, logicamente, em termos lógicos, a máquina de Coca-Cola mais top que tem aí no mercado. Talvez gaste um pouco mais, porque cada produto pode ter um preço. Não sei se... Mas não é muito mais que isso, não. É uma máquina muito simples. E aí esse cara, com base nessa máquina, ele inventou essa máquina daqui. Que ela tem a transição de estados, ela tem essa fita infinita e essa cabeça de leitura, e ele tem um alfabeto associado e ações associadas que executa conforme o alfabeto. O computador que você usa hoje, o seu smartphone, ele é uma máquina de Turing dessa, com a diferença de que a sua memória não é infinita, e a que ele propôs a memória era infinita. Aí você fala assim, nossa, esse papo tá muito chato. Primeira atividade para você fazer. Você vai fazer isso esse fim de semana. Tem lá na Netflix, não tem não, mas naquela outra lá concorrente da Netflix tem. Tem esse filme aí, O Jogo da Imitação. É a história desse cara. Alan Turing. Então, o que acontece? Ele já era um matemático famoso. Na Amazon. Isso, na Amazon. Isso aqui é tarefa para matéria, tá? Isso aqui não é assim, eu vou ver o filme zoando, não. É tarefa de Aed Zoom assistir esse filme aqui. O que acontece? Esse cara já tinha proposto esse artigo, ninguém nunca tinha implementado esse trem. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães, que são feras, criaram um esquema de criptografia que era um negócio gigantesco. Eles criaram com essa máquina aqui, Enigma. Eles criaram essa máquina aqui. Todo dia, à meia-noite, eles passavam um código que era a configuração dessa máquina de escrever. E essa máquina de escrever aqui, ela tinha sei lá quantos milhões de padrões. No final dos slides aqui tem o vídeo de uma reprodução dessa máquina no museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o professor explicando como é que essa máquina funciona. Todo dia, à meia-noite, os nazistas mudavam o código, que é a configuração dessa máquina. Você vem, roda essa rodinha aqui, roda essa rodinha para cá, roda a rodinha para lá, tipo um cofre. E aí, ele pegava e digitava igual a máquina de escrever. Só que a mensagem ficava assim, completamente ilegível. Pois bem, o que aconteceu? Ninguém conseguia quebrar essa criptografia. Ela era muito fácil. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma forma de criptografia aqui básica. Vamos lá. Isso aqui, vou escrever para vocês. Talvez vocês tenham dificuldade de entender o que eu vou escrever, mas vocês vão ver que é muito fácil. Vou escrever aqui. Pronto. Opa, não quero isso não, eu quero aumentar aqui. Que palavra é essa que está escrito aqui, pessoal? Ela eu acho que é cifra de César. Ela é uma palavra que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Mas, a princípio, ela parece estranha. Ela pode ser um monte de coisas. Mas, na verdade, ela é A, E, D, S. A mais um, B. E mais um, F. D mais um, E. S mais um, T. Você quebrar essas criptografias, isso aqui é fácil. Por exemplo, eu posso escrever aqui usando... Eu vou usar... Aqui. Eu escrevi uma palavra muito fácil. Vocês podem ver que essa palavra aqui, ela tem esse caractere igual a esse caractere.
Opa, isso aqui reduz muito. Ele é uma palavra de 4 caracteres, onde nós temos 2 caracteres iguais. Exemplo, ela pode ser bala. Ó, bala cabe aí, ó. E esses dois aqui, ó. Esse aqui é diferente desse daqui. Deixa eu ver se tem mais uma cor bonita aqui para esse. Bala cabe. Ela pode ser casa, ela pode ser pata, ela pode ser mala, ela pode ser. Aí tem as com E, com I. Ela pode ser esse monte. Mas se você tiver um texto longo o suficiente, você começa a matar. Porque, aqui, ó. Isso aqui, então, ou ele é um B, ou é um C, ou é um P, ou é um M. E aí, se você tiver um texto grande, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, aumentei meu texto. Você viu, até um caractere sozinho aqui. O que pode ser esse caractere? Ah, em português, isso aqui vai ser algum artigo. Isso aqui vai ser algum artigo. Vai ser um A, E, I, O, U. Aparece U, casa, U, não. Ó, isso aqui tem uma grande chance de ser um E. Um E. I aparece sozinho assim? Será que tem alguma frase? Não, aparece E. Então aqui você já matou. O G você sabe que é E. Aqui o G não tem outro caractere que pode ser nessa posição. Deixa eu ver. O A é, por exemplo, remando a barca. Ah, aqui pode ser o G, pode ser um A, pode ser um E. Remando o barco. Em português pode ser um O também. Então o G ele pode ser um A, um E ou um O. E aí, conforme você vai ter num texto grande, rapidinho você vai descobrir qual que é o G. No caso aqui, a codificação que eu fiz foi mais 2. Então aqui eu fiz, ó, casa é bom. Então, M mais 2 dá O, M, N-O, O, M-N-O, P-Q, M, N, P-Q, R, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P-Q. Aqui, ó, ainda errei aqui, ó. Aqui era aqui. O E era um C, o C era um A, é tudo menos 2. PQRS, PU, somei 2. A, somei 2. E, FG, somei 2. Então, se você tiver um texto grande, né, isso aqui é uma forma de criptografia. Só que ela é muito fácil de se quebrar, porque o volume de mensagens que eles trocavam, textos grandes, ia matar a charada na certa. Eles inventaram um esquema lá muito doido de criptografia. E qual que era o objetivo? O objetivo era quebrar aquela criptografia. Só que não dava, eles juntavam as pessoas e as pessoas tentavam ficar fazendo esse quebra-cabeça aqui. Só que quando chegava meia-noite, eles mudavam o código. E aí todo o trabalho que você fez, você jogava tudo fora e começava de novo. E aí chamaram esse cara aí, Alan Turing, e falaram o seguinte: olha, pô, você propôs lá uma máquina lá, será que essa máquina aí consegue fazer mais rápido do que um ser humano, bater padrão? E aí ele entrou nesse desafio e construiu. Essa foi a máquina que ele construiu. E o filme é a história dele tentando construir essa máquina aqui. Isso aqui, ó, The Turing Bomb, a máquina chamava Bomb. Rebuild Project. Isso aqui é eles reconstruíram o projeto dele. É dessas máquinas antigas que surge a expressão bug. Ah, o sistema está com bug. O que era bug? Isso tudo aqui, pessoal, é fio ligando,
os equipamentos lá, relé, o Diaba 4. Aí teve uma época lá, um cara lá, qualquer cientista desse daí, que o programa dele não estava dando certo de jeito nenhum. E aí ele tentava fazer funcionar e o trem não funcionava. E chegou uma hora que ele foi lá num dos equipamentos aí, dos equipamentos eletrônicos lá, e ele viu que tinha um mosquito tinha pousado lá e tinha energizado, e aí o mosquito deu curto. E aí que veio o bug, um inseto qualquer, uma barata, seja lá que diabo de bicho que foi. Eu sei que foi um bicho que estava lá no meio do circuito, aí no meio dessa máquina aqui. O cara botou o programa para rodar. Quando rodou energia elétrica, o trem deu choque, o bicho foi carbonizado e fechou curto. E aí surgiu a expressão: o seu sistema está com bug. É porque os primeiros bugs, eles eram bugs de verdade, eram insetos que entravam na máquina e davam problema. E aí vai mostrar a história desse cara conseguindo fazer essa máquina. Só que essa máquina aqui, isso era um monstrengo, ela processava mais rápido que as pessoas. Mas ela não conseguia. Aí o spoiler do filme já aqui, hein? Ela não conseguia dar conta de, em 24 horas, porque isso aqui era uma coisa muito arcaica, muito lenta, ela não conseguia fazer todas as combinações possíveis em 24 horas. Então eles perderam as esperanças, né? Até a hora que alguém teve a ideia genial, que teve esse insight aqui nosso. Toda mensagem nazista começava com Salve Hitler. E aí eles tinham a configuração inicial da máquina. Toda mensagem começava com isso. E aí eles iam lá, e isso reduzia muito. Porque se a mensagem era A, B, D, F, C, I, K, eles já sabiam as primeiras letras, o que era. Eles já sabiam essas aqui, e aí reduzia o que a gente chama de espaço de busca. Aqueles caracteres iniciais ele já configurava na máquina e ela tinha que testar muito menos combinações. E a partir dessa saudação nazista e da inferência de que todas as mensagens tinham que vir com essa saudação nazista, é que a máquina conseguiu começar a quebrar a criptografia nazista e os alemães e os americanos interceptando as comunicações começaram a entender como é que o exército alemão se deslocava. Na verdade, isso é uma história muito bonita, e essa história tem tudo a ver com a matéria, tem tudo a ver, provavelmente, sem a Segunda Guerra Mundial, você não teria um smartphone na sua mão, você não teria computador, porque a guerra gera essas coisas, mas aí o filme tendo, assim, a narrativa americana tende a colocar a guerra como, assim, vitória dos Estados Unidos absoluta sobre, né? Em algum momento eles dizem das forças aliadas e tal, mas os Estados Unidos consideram que eles foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, depois vocês pesquisem um pouco, quem arrebentou com a Alemanha mesmo foram os russos, numa campanha que os alemães fizeram, e foram entrando na Rússia, e o que os russos fizeram? Os russos vinham recuando, e não só recuando, vinham recuando e queimando absolutamente tudo. Era terra arrasada. E os russos conhecem a Rússia e sabiam que mais dia, menos dia, o inverno chegaria. E aí o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma amiga que veio da Sibéria, o pai dela é um matemático, é professor na UFMG, ela é professora de ciência da computação na UFMG. Ela veio da Sibéria. A Sibéria é um local onde dá menos 65 graus. Então, os russos vieram recuando, queimando tudo, não tinha um animal, não tinha uma planta, não tinha nada para o exército alemão. E o exército alemão marchando. Eles chegaram na capital, eles tomaram a capital, e os russos recuando.
mas uma hora o inverno chegou. E quando o inverno chegou, veio lá menos 40 graus, menos 50 graus, veio um exército sem condição do avião trazer suprimento, porque as nevascas eram fortíssimas, sem condição de você retornar o que você tinha adentrado, 1 metro de neve para você caminhar. Você imagina, cada passo que você dá, o seu pé afunda 1 metro na neve, não havia como levar suprimento, não havia roupa, não havia provisões, e a maior parte desses soldados, que eram a parte significativa das forças alemãs, morreram congelados lá. Então, na verdade, foi a Rússia que, sem precisar gastar muita bala, pela inteligência, conseguiu dar uma baixa gigantesca, e aí vieram os Estados Unidos com esse negócio, aí já estava mais fácil, entendeu? Antes você tinha que matar 4 leões. Aí, a hora que você chegou lá, só tinha 1 leão, 3 já tinham morrido. Aí a história foi mais fácil para eles. Mas essa parte eles deixam meio de lado, porque quem ganha a guerra que conta, e pronto. Voltando aqui à nossa história, espero que vocês tenham gostado aí do negócio aí da parada que tenha sido, né, interessante. Vamos aqui para o programas de computador. Cada modelo de processador possui um conjunto de instruções que são utilizadas na construção dos programas. Essas instruções são operações matemáticas, lógicas ou interações com a memória e dispositivos de entrada e saída. Aí você fala assim, ô Cristiano, mas o meu computador ele tinha um Celeron e eu troquei o meu Celeron por um Intel e está funcionando. Não, sim, funciona sim. Na mesma placa-mãe, funciona, porque esses processadores, cada categoria deles, existe um conjunto bem definido das operações que eles executam e dos parâmetros que eles executam. Deixa eu ver como é que está aqui o tempo. Olha, 18h30 já. Eu acho que eu vou deixar para a próxima. Deixa eu ver aqui quantos slides faltam. Deixa eu ver aqui. Não, tá. Tá, vamos ver se dá. Aí eu falo mais sobre como é que é um processador por dentro. O fato é o seguinte, cada processador tem um conjunto de instruções. Esse conjunto de instruções, nós podemos criar o nosso processador. Nós podemos criar o nosso processador aqui. Olha só, vamos criar um processador. Não, nós podemos. O nosso processador, ele vai ser simples, tá, pessoal? Ele vai ser simples. Ele vai ter operação de soma. Deixa eu ver. Como é que vai ser a nossa arquitetura aqui? Nós vamos ter uma arquitetura de 3 bits. Nós vamos fazer. Nossa, aqui, ó, começamos pela decisão. A arquitetura do computador. Deixa eu ver se eu colocar 2 bits vai ficar legal. 2 bits. Vai ser 2 bits. Nós vamos criar com 2 bits só. Beleza. Nosso operador vai ter soma e vai ter multiplicação. Deixa eu ver o que mais que ele vai ter. Como a gente tem 2 bits, vocês já sabem que a gente vai poder ter no nosso computador 4 registradores. Vai ter o registrador 1. Por quê? 2 elevado a 2. Registrador, vou chamar assim de 0. Registrador 0. Ele vai ter o registrador 1. Ele vai ter o registrador 2. Ele vai ter o registrador 3. Nosso computador, infelizmente, ele é uma arquitetura de 2 bits. Então, com 2 bits, eu tenho 2 elevado a 2 é 4. Eu vou de 0 a 3. Eu tenho 4 registradores. Aqui, ó. 4 registradores. É o que nós temos, que são o quê? Unidadezinhas de memória, onde a gente vai poder pôr valores. Nosso processador, o que ele vai ter? Deixa eu ver as operações que ele vai ter aqui. Operações, ele vai ter só soma,
aqui, subtração. A gente podia pôr uma memória RAM aqui para dificultar o trem, né? Nós vamos colocar, ele vai ter, deixa eu ver, 2 bits. Ele vai ter um carrega dados. Carrega dados é load. Carrega da RAM. Ele vai ter um salva na RAM. Ele vai ter um soma registrador. E ele vai ter que mais o quê? Ele vai ter um subtrai do registrador. Pronto, o nosso processador ele só tem 2 bits. Então ele vai ter essas 4 instruções. Essa aqui, o código de instrução dela, aqui ó, vamos inserir aqui ó, uma tabelinha aqui. Vou botar algumas colunas aqui, eu não sei quantas que eu vou precisar. Ele tem essas 4 instruções aqui. Acho que o carrega RAM e salva RAM vai fazer o tempo gastar aqui. Eu vou deixar só a soma. A soma. E eu vou botar uma opção aqui. Vou botar o subtrai. E vou botar um zero. Deixa eu ver. Soma. Subtrai. Eu preciso do subtrai. O subtrai é a soma negativa, né? A soma negativa. Eu vou deixar só isso aqui, soma e subtrai. Vamos fazer, é bem simples. Se vocês entenderem o conceito, aqui eu tenho a operação, é soma, aqui eu tenho a subtração. Aqui, chama, se você for ler o manual, chama isso aqui, ó, código da operação. Código da operação, como aqui eu só estou com 2 instruções, mas eu vou usar a redundância, que vai que a gente precisa ali na frente. Eu vou falar que o código da operação de soma é 00, que a subtração é 01. E aí, o que mais que a gente vai ter? Essas operações, parâmetros. Parâmetros. Vão ser, deixa eu ver, 2 registradores. Vão ser 3 registradores. 3 registradores. Então, qual que é o formato? 3 regs aqui, ó. Qual que é o formato? Eu estou criando agora uma coisa muito louca. Essa aqui vai ter 3 registradores também de parâmetro. Olha agora o meu programa em linguagem Assembler. Agora eu vou criar a linguagem Assembler. Aqui, ó. Aqui eu estou criando. Vou criar a linguagem Assembly que está acima da linguagem de máquina. Como é que pode ser um programa nosso aqui? Um programa nosso vai ser... Eu queria pôr... Atribui. Aqui, ó. Deixa eu ver, como é que eu vou atribuir um valor para o registrador? Eu quero colocar 5 no registrador. Aqui, ó. Olha o que nós vamos acontecer. Nós vamos fazer uma definição da linguagem de montagem. Eu quero colocar 5 no... eu não posso colocar 5, é só 2 bits que funciona. Então é só 0, 1, 2 e 3. Só pode ter, porque essa arquitetura aqui, olha, ela define o tipo inteiro. Então, os únicos números, os números manipuláveis por esse computador são 0, 1, 2 e 3. Eu quero colocar... Eu vou criar uma operação aqui, olha, que é zero registrador, para facilitar a minha vida. Zero. Essa aqui vai ter o código, ó, eu tenho opcode livre, e ela vai ser um registrador. Um registrador só. Como é que seria um programa meu? Eu falo assim, ó, zero o registrador, 0. Aí eu pego, deixa eu ver, 0
Ao invés de ser zero, eu vou colocar aqui, ó, seta valor. Seta valor. Parâmetro, um registrador e um valor. Agora vai ficar melhor. Seta valor no registrador 0. Coloque nele o valor 2. Seta valor. Assim ficou bom. No registrador 1, coloque nele o valor 1. Faça a soma do registrador 0 com o registrador 1 e coloque o resultado no registrador 2. Que valor vai ter no registrador 2, pessoal? Deixa eu subir aqui para vocês poderem ver. 3. Isso. Olha só. Olha que fantástico. Eu já vi pelo menos uma resposta ali no chat. Então, vocês entenderam como é que um computador funciona? Vocês entenderam as bases do que é uma arquitetura de computador? E o que é a linguagem de montagem? Que ela é chamada Assembly. Assim, ó, Assembly Language. Essa aqui, ó, seta valor no registrador 0 com valor 2. Isso aqui é uma operação que nós vamos implementar um circuito que vai vir aqui e vai colocar 2 aqui. Segunda instrução do programa, seta valor no registrador 1 e coloque 1. Pronto. Agora, operação soma, some o que está no registrador 0, que é 2, com o que está no registrador, que é 1, 2 mais 1. Você vai fazer o circuito, que é a calculadora, que é o processador, coloque o resultado no registrador 3. Qual o valor? Coloque o resultado 3 no registrador 2. No registrador 3, sei lá que valor tem lá dentro. Depende de como a gente construiu o computador. Pode ser que a hora que a gente ligue, todos os registradores tenham um valor 0. Pode ser que a hora que ligue, você deixa o valor que carregar lá, você deixa lá na memória. Nós fizemos a definição da linguagem de montagem. Tem esse opcode aqui. Agora, nós vamos dar para esses registradores códigos. Nós vamos criar essa mesma tabela. Nós vamos falar que o registrador 0, o código dele é o 00. Que o registrador 1, o código dele é o 01. Que o registrador 2, o código dele é o 10, que é o 2 em binário. Que o registrador 3, o código dele é 11. Ctrl T, vamos reduzir o espaçamento aqui de linha, não quero recuo. Olha o que nós vamos fazer agora, pessoal, que coisa fantástica. Então aqui nós temos, aqui ó, isso aqui não usado. Agora nós temos aqui uma tabela. Nossa, eu estou tão emocionado com isso daqui que eu vou colocar uma tabela para isso daqui. Para parecer uma coisa muito chique mesmo. Eu vou colocar a tabela com 4. Aqui, colocar com 5. Pronto. Registrador. Reg 0. Reg 1. Reg 2. Reg 3. Código do registrador. Registrador. 00, 01, 1011. Vixe Maria, gente. Olha, nos primeiros computadores, isso aqui foi quando a gente teve a evolução. Os primeiros computadores, eles eram programados em linguagem de máquina. Definição. E aqui, ó, escrita do programa em linguagem de máquina. O que é linguagem de máquina? A linguagem que o computador entende. Nós nunca vamos escrever nada em linguagem de máquina. Mas tudo que a gente escrever
até o final dessa disciplina, vai virar uma coisa tipo essa daqui. Vou fazer o processo contrário. Os primeiros programas, eles eram escritos em linguagem de máquina, e aí as pessoas inventaram uma forma, inventaram um programa que eles podiam escrever assim bonitinho, igual tá aqui, olha. Escrever bonitinho as operações, e essa coisa fazia a tradução para a linguagem de máquina. Mas, na verdade, os primeiros programas, não foi assim, Maomé que mandou a coisa pronta, foram os homens que criaram. Então, eu vou botar aqui, ó, nós vamos escrever esse programa agora em linguagem de máquina. Seta-valor, qual que é o AP-code de seta-valor? Aqui, ó. Ó, esse aqui é o nosso guia. Aqui, vamos colocar aqui. Não quero essa não. Aqui, ó. Seta-valor. Seta-valor é 00. Seta-valor de qual registrador? Registrador 0. Aqui o código do registrador 0. Nossa, eu tenho até medo que vocês confundam, que eu nem acreditei que vocês estavam entendendo aquilo ali. Eu fiquei tão feliz. Isso aqui na faculdade, na universidade, na faculdade, no curso de computação é difícil explicar para o cara. Aí, se vocês estiverem entendendo, olha, seta-valor é o opcode 00. Aqui, ó. Opcode 00. Não, seta-valor aqui, ó, é 10. Seta-valor é 10. Registrador 0, qual que é o código? É o 00. Opa, é o 00. Tem que pôr o valor 2 agora. Como é que eu escrevo 2 com 2 bits? O 2 é 0. Está aqui na nossa tabelinha aqui, ó, o 2. O 2 em binário é 0. Então, esse comando seta-valor reg02 em linguagem de máquina, na nossa arquitetura, é essa. Nós vamos fazer agora o comando seta-valor de baixo. Seta-valor, aqui é o mesmo comando, é o 10. O registrador 1. Registrador 1, ele é o 01. Ele é o 01. O que eu tenho que pôr nele? O valor 1. O valor 1 em binário é o valor 1. Aqui, ó. 0 em binário é o 0. 1 em binário é o 01. 2 em binário é 10. 3 em binário é 1. É a história das lâmpadas acesas ou apagadas. Então, agora nós escrevemos o segundo comando. Agora falta o comando de soma em linguagem de máquina. O comando de soma, o opcode dele é 00. Então, ele é 00. Ele soma quem? O reg0 com o reg1 com o reg2. O reg0 com o reg1 com o reg2. O reg0 com o reg1 com o reg2. Isso? 00, 01, 10. 00, 01, 10. Posso Cristiano, apagar isso daqui? Oi. eu só não entendi o que os parâmetros ele influencia. Por exemplo, a subtração vai influenciar em 3 registradores? Isso. Que é a quantidade de parâmetros que você passa. Aqui, ó. Isso aqui é porque eu não usei, quer dizer que a subtração, ela vai receber 3 parâmetros. Aqui, ó. A soma, ela recebe 3 parâmetros. O parâmetro 1, que vai ser somado com o parâmetro 2, e aonde vai ser posto o resultado. 3 parâmetros, tá bom? Tá, beleza, agora eu entendi. Deixa eu perguntar, onde você vai mandar o link para a galera de bioprocessos amanhã? Eu vou pôr tudo no portal. Mas vai para a turma também de química? Sim, vou pôr tudo no portal. Tá bom. De madrugada que eu vou fazer isso daí. De madrugada eu vou começar a arrumar. Tá bem. Nossa, gente, 18h48, eu vou parar até por aqui, mas olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Porque existem arquiteturas que você poderia falar o seguinte, olha, você quer somar o registrador 1 com o registrador 2 e o resultado é guardado no primeiro registrador. A gente poderia definir que só usa 2 registradores. Nós usamos 3. Eu acho mais fácil 3, mas a maioria usa o seguinte, você soma o primeiro valor com o segundo e guarda o resultado da soma no primeiro
que você passou como parâmetro aqui. Nós usamos 3 para ficar mais chique. Agora que eu quero chegar aqui no desfecho dessa apresentação. Aqui, nossa arquitetura, ela é de 2 bits. 2 bits. Eu vou pegar isso tudo aqui e vou colocar numa linha só. Se a gente pegar essa máquina aqui e implementar ela com essas operações, aqui, com a operação de soma e subtração, já dá para a gente fazer um monte de coisa. Claro que a gente pode vir e colocar multiplicação, divisão. Aí você pode ampliar, colocar exponenciação e pode colocar quantas você quiser. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, olha. Na memória, o nosso programa, nessa nossa arquitetura que nós escrevemos, ele é esse negócio aqui. Aqui, ó. E no início da computação, era assim que as pessoas programavam. Até que um dia, usando... Aí tem aquela questão, né? Ah, o que é um byte? Eles começaram a dividir, né? Não, um byte... Vocês vão ver, gente... isso aqui são bits. São bits. É luz acesa ou apagada. Assim ficou difícil de ler. Aí eles começaram a dividir em bytes, que é uma sequência de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Isso aqui é um byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é um byte. A nossa, ela não deu o terceiro byte completo aqui, olha, porque a nossa arquitetura é de 2 bits. Mas na memória RAM, o que você vai ver é isso daqui. Então, o nosso processador, se a gente implementar e botar esses dados aqui na memória, nós vamos notar que o registrador 0 vai receber o valor 2, que o 1 vai receber o valor 1, que o registrador 2 vai receber o valor 3. Isso aqui era a forma inicial como se começou a programar. Em arquiteturas de 4 bits, a nossa é de 2 só. Então eles separavam de 4 em 4. Ó, separavam assim, ó. Aí. E aí que você vai ver a importância da base, como aqui está de 4 em 4, isso aqui é um número, chama base octal. E quando você tem octal, não, esse aqui já é hexadecimal. E aí nós não podemos falar, porque senão vai entrar na outra aula do CES, mas isso daqui era dessa forma que os primeiros programadores escreviam os seus programas. E aí, algum dia, um cara escreveu um trem desse tão complexo e tal, que esse treco recebia de entrada um programa escrito dessa forma aqui e fazia a tradução para aquela coisa que a gente fez. E isso aqui é como um computador funciona, é como os dados estão na memória. Aqui eu tirei de vocês a memória RAM. Nós não mexemos com memória RAM. Não tem problema. A gente pode pôr aqui, olha, chama load a operação de carrega da memória RAM. A gente pode ter uma operação que carrega da memória RAM. O que ela vai ter? Ela vai ter um endereço e um registrador aonde vai ser carregado. A gente pode ter a operação guarda dados da memória RAM. Essa operação, se você for ler em qualquer manual, ela é store. Ela vai ter um registrador onde tem um valor e o endereço aonde você quer guardar o registrador. E mais um pouco aqui, a gente constrói uma máquina, a lógica, isso aqui é a lógica da máquina, que funciona como qualquer computador que se tem por aí. Fala se isso aqui é fantástico ou não é. Diz aí para mim. Merece um joia aí, não merece? Não. É muito bom. Aqui nós começamos a construir, pessoal, um computador nosso. E aí a Intel tem o seu tipo, aí tem
Aí existem outros tipos de computadores, aí o Macintosh, a Apple lá tem o tipo dela e tal, mas em algum momento os caras sentaram e tomaram essas decisões. Qual vai ser a nossa arquitetura? Quantos registradores nós vamos ter? Qual vai ser o nome de cada um dos registradores? Qual vai ser as operações que nós vamos ter? E pronto. Isso aqui define a arquitetura. O resto é o engenheiro eletricista fazendo o circuito daquilo ali. Olha só, tem mais coisas aqui para vocês fazerem. Nós vamos continuar na aula que vem. Eu achei que essa aula foi boa, assim, deu uma visão geral sobre a computação. Eu vou pular para vocês. Nós vamos falar aqui do HD também e tal. Mas eu queria muito que vocês vissem o vídeo lá, aquele filme. E aqui, olha só, vídeos importantes para assistir. Vai estar o PDF. Todos esses vídeos aqui eu assisti. Ó, o primeiro computador, Nerdologia, lá com Átila e Amarino. Demonstração da máquina nazista no museu. Componentes do computador, hierarquia de memória, o que é um algoritmo. Vocês poderiam ler, aqui, ó, até lógica de programação, ver esses vídeos. E aqui tem essa atividade, deixa para lá. Ver esses vídeos. Todos os vídeos são bons. Aqui, ó, biografia de Alan Turing em 1 minuto pelo History Channel. Pô, 1 minuto da sua vida para você entender a vida de um cara que mudou o mundo e morreu, acho que com 45 anos de idade. Aí vai estar na biografia aí. Eu tenho 44, eu não fiz nada da minha vida. Fiz nada. E o cara mudou o mundo. Então, e ele morreu, vocês vão ver lá no filme também, mais um spoiler, basicamente, ele, acho que ele é envenenado porque ele era gay. Eles perseguiram ele de todas as formas. Ele tinha 2 coisas. Ele era muito inteligente. Muito inteligente. Mas quando é muito, é muito. 2, ele era gay. E a sociedade não consegue lidar com os diferentes. Então esse cara foi perseguido, a vida dele foi um inferno. Tem um outro matemático, que é da época desse cara aí, que chama von Neumann. Eu acho que é o von Neumann. O von Neumann, a história dele é o seguinte. Você dava um livro para ele, um livro de quantas páginas fosse? Um livro lá de 1000 páginas. Ele lia o livro. Quando ele acabava de ler o livro, você esperava lá uma semana, você pegava o livro, eles faziam isso com ele. Abria o livro em qualquer página. Começava a ler a frase, ele terminava o parágrafo todo. Essa era a memória que o matemático chama von Neumann tinha. Então apareceram, pessoal, algumas pessoas nesse mundo que elas são de outra dimensão. Eu acho que isso daí é von Neumann que fazia isso. Ele lia um livro, depois que ele acabava de ler o livro, 500 páginas, 800 páginas, não interessa. Você abria o livro em qualquer página, você começava a ler o livro, iniciava ali as primeiras frases e ele continuava exatamente o que estava escrito. Então, existem algumas pessoas que mudaram aí o mundo. E é isso aí, eu tenho que encerrar por hoje, infelizmente, porque, assim, eu queria continuar aqui, mas eu sei que vocês têm aula às 7 horas, aí a gente continua. Semana que vem, cheguem todos às 5, eu vou botar isso aqui, se é que eu posso chamar de aula, esse é o nosso bate-papo aqui, lá no canal, para vocês poderem ver, vai estar tudo direitinho, escrito bonitinho, foi um prazer ter recebido vocês, espero que tenha passado uma boa impressão, e aí a gente se encontra semana que vem, assistam esses vídeos que eu coloquei, são muito mais legais do que eu passei aqui, tá bom? Fiquem com Deus, até a semana que vem, um abraço, vão para a próxima aula, toma um lanchinho aí, aguardo vocês. Valeu, professor. Um beijo. Obrigado por falar dos gays. Amo. Um abraço. Tchau. Fica com Deus.